Prefere morar na melhor casa numa quebrada, a melhor casa, casa top, muro alto, carro bom, tu ser lá o bam bam da tua quebrada, da tua vizinhança, da tua rua, do teu bairro, ou tu se morar na casa, naquela casinha mais simples do bairro bom, tu ser o pobrinho do bairro, aquelas casas que todo mundo vai enchendo o olho quando chega na tua, não, essa casa aqui é normalzinha, né? Mas tá num bairro bom, se eu comprasse essa casa aqui, eu ia derrubar, passar bobcat, fazer um casarão bom, porque aqui o que vai é o terreno, porque a casa tá num lugar bom. Eu tinha um amigo que morava num lugar bom, era casa de herança da avó dele. E, cara, as casas do entorno eram tudo casa top, cara boa, cara, é um lugar gostoso de ir, local bacana, local tranquilo, uma área central, uma área calma e central, porque é muito comum, não reparem, o vizinho da frente está construindo uma casa, a construtora estava fazendo a madeireira, e aí eles usam muito a motosserra, já tentei parar, começar o vídeo várias vezes, mas independente do vídeo, eles sempre no meio, eles vão ligar a motosserra e vai sair no vídeo, então deixa pra lá, vamos continuar aqui. E aí eu tinha um amigo que ele era bem pobre, mais pobre do que nós, assim, pobre mesmo, era zoado mesmo, de depender de auxílio, algum tipo de auxílio de governo desde criança. Mas, cara, mas eles moravam num lugar muito bom, a gente adorava ir lá na casa dele porque era um bairro bacana, um bairro bom. E as nossas casas eram até melhores do que a dele, mas a gente morava num bairro mais periferia, mais feinho, né, aquelas bairros que lá antigamente, nos primórdios que eu era criança, tinha estrada de chão, tinha lá um vizinho com um cavalo amarrado lá, não sei o que, num banhado, um chiqueiro de porco, sabe aquelas coisas mais zoadas de periferia. A dele já era mais centralizada e tranquila. Então eles eram a casa feia, os pobrezinhos do bairro. Outro prefere ser aquele playboy que mora num bairro de quebrada, a casa boa, o pai tem comércio, tem farmácia, tem mercado, tem oficina, tem alguma distribuidora, deu certo, mas ele investiu, construiu, fez o casarão, a mansão do bairro de pobre, bairro de quebrado. Então a questão desse vídeo era isso, o cara dizendo, olha, eu prefiro ser o pobre do meu bairro bom do que ser o riquinho, o bornado do meu bairro ruim, da minha quebrada. Não é nem tanto por mim, é pelos meus filhos. Porque a minha filha, o primeiro beijinho dela, o primeiro namorico vai ser aqui no bairro. Ou vai ser na escola daqui do bairro. As amizades, as famílias estruturadas ou desestruturadas vai ser aqui. O meu filho vai brincar com os moleques da rua de bicicleta. Por mais que a gente tenha toda uma educação em casa, infelizmente a rua é muito forte, é muito atrativo os amigos, né? Tu educa aqui, outro deseduca lá. Os ídolos, às vezes, geralmente, daquela molecada tá na rua, não tá dentro de casa. E aí é complicado. E aí o debate foi esse nos comentários, eu queria ver se vocês estão na pegada deles aqui nos meus comentários, aqui na minha audiência. Porque aí alguém vai argumentar assim, mas beleza, realmente não é legal, tal. Mas, o caso do Caixa do Cão Orelha lá de Florianópolis, eram uns molequinhos, né? E aí, em contrapartida, alguém dizia, mas agora, recentemente, nesse final de semana, estourou um caso lá em São Paulo, que 2 meninos foram vítimas de uns 10 meninos, e era em quebrada, né? E era em quebrada. E aí, como é que fica? Ameaçar os pais também. Agora que isso já tem mais de um mês, 2 meses, agora que estourou, porque estourou, mas parece que foram na casa da mulher e coagiram a mulher lá para ela não denunciar ainda, para deixar como estava, e ficar por isso mesmo. Entendeu? Então, mas volta e meia estoura um caso de um Enzo que não sei o que. Então, mau caráter, vai ter mau caráter dos dois lados, em cima e embaixo, e bom caráter também. Bairro de gente trabalhadora, tem muita gente boa, é o que predomina, mas tem os desencapados. Bairro de gente ruim também, tem mau caráter também, tem gente que acha que com dinheiro consegue comprar tudo e tá acima da lei e da ordem, né? Tem dos dois lados. Mas vamos pegar mesmo o que predomina, vamos pegar mesmo a massa, né? Não a regra, né? Não é a regra que o Silvio Santos não estudou, era camelô e morreu bilionário, enquanto tem fulano que tem 3 doutorados e estava morando de aluguel e dependendo de doação de governo. Porque a minha avó fumou a vida toda e morreu com 98 anos, né? Vamos desconsiderar então o normal que as pessoas morrerem por conta do uso de cigarro e morrerem aos 45, 50. Sabe quando não vamos usar a exceção, vamos usar a regra, o normal, né? E aí era esse embate nos comentários. Meu posicionamento, eu moro num bairro periférico, mas moro num bairro bem tranquilo. Tubarão é uma cidade relativamente pequena para a média, não é uma cidadezinha de 5, 6, 10 mil habitantes, é uma cidade que já tem seus 130 mil, com o entorno aqui deve chegar a 200. É que Santa Catarina não tem cidades gigantescas que nem tem em outros estados. A nossa maior é Joinville, que está na casa de 600 e pouco, não deve ter 700 mil. Florianópolis deve ter 500 e poucos mil, 600 mil, e olha lá, é menor do que Joinville. Então, a minha cidade, para Santa Catarina, não é uma cidade pequena, é uma cidade das principais, sendo que a maior tem 600, então a cidade aqui, entendeu?
estava entre as, sei lá, as 10, 15 do nosso estado. E como toda cidade, tem os bairros nobres, tem os bairros, né, dos empresários, dos médicos, né, mais centralizado, e tem os bairrozinhos, né, principalmente na parte muito periférica, onde é invadido, onde não sei o que e tal. Quando eu cresci num bairro de periferia. A minha periferia, a periferia não era bonita, mas também não era feia, não era aquela periferia tão zoada também. Só que a gente se encontrava tudo na escola. Então a escola do meu bairro tinha os que tinham meninos que estudavam onde eu morava, que era um bairrozinho, um lugarzinho assim meio feinho, mas não era lá também não avacalhado, e tinha os moleques que realmente moravam em lugar que passava esgoto na frente de casa, invadido. Muitos vinham de outras cidades, cidades grandes. Eu lembro que lá na escola tinha lá as ganguezinhas, vamos dizer, né? Não sei como é que fala hoje, né? Tinha lá as ganguezinhas e realmente aqueles moleques geralmente era de lá. E a gente era a parte mais Nutella do negócio. Meio não era longe de ser playboyzinho, que era escola de pobre mesmo, zoada, mas a gente não era filho desencapado, né? Porque as nossas mães eram mais firmes em casa. E no meu bairro também tinha aqueles que eram melhorzinho, tinha a parte mais nobre do meu bairro, que era mais próximo do centro. Mas aqueles de lá já não estudavam na minha escola, eles já estavam já numa etapa de escola particular, que eram os playboyzinhos do meu bairro. Então eu estava no intermediário, a gente não era o zoado que morava a céu aberto, aquelas 3, 4, 5 casas no mesmo terreno, que parece uma aldeia, todo mundo, aquela caixa de gordura à mostra, esgoto a céu aberto, entendeu? Não, a gente ainda tinha uma decência melhor, casas aceitáveis, mas a gente também não era os playboyzinhos que o pai tinha comércio. E na escola era aquela terror, cara. Era a gente fumando na entrada. Era a época que tinha uma molecada mais foda que eles gostavam de roubar nas lojas. Entrar na loja e sair com uma camiseta, sair com um boné, botar por dentro, roubar no mercado. E ir pra escola na marca. E aí atraía muito outros meninos que meio que idolatravam eles. E volta e meia vinham uns de fora. Porto Alegre vinha muito do Rio Grande do Sul naquela época. E aparecia o moleque do dia pra noite, esse aqui é o fulano de tal, vai estudar com vocês, tal. Tu já via no moleque e pela skinny dele já não era boa coisa, né? Com aquela cara amarra, não sei o que, tal. Sabe, assim, tatuagem ou não sei o que, e vinha, sabe? Já vinha com aquela skinny pronta, empacotada, que não era boa coisa. E dito e feito, cara. Era questão de mês para ele já estar liderando o negócio, sabe? Já ter a turma dele, tá liderando, ou como é que era muito comum na época, ele querer saber quem que é o bambambam da escola, para ele desafiar das duas mães, se juntam, andar junto, e vamos nós dois juntos aqui, dominar. Ou às vezes eles queriam meio que bater nos meninos, diminuir os que já eram aqui da região, que já eram o chefezinho da ganguezinha, para eles assumir, tudo na roupa, tudo na marca, calça larga, tal. E constantemente era briga na saída, eles batendo sempre alguém, se metendo em confusão. Menina metida com eles, menina saía no braço, era menina pegando menina de soco, de tapa, volta e meia aparecia com uma faca, com uma corrente na escola, era um saco do caramba, e a nossa luta era para ficar longe daquilo ali. E tinha uns amigos meus que na época que eram da minha turma, que eram mais tranquilos também, de família um pouco mais estruturada, que tinha uma educação em casa, que a mãe pegava firme, mas não adianta, mas eles já tinham, era um pouco mais espoleta, um pouco mais atravessado do que nós. E eles se induziam, andavam junto lá, queriam andar junto, queriam usar roupa junto, queriam sair junto com eles. Quando tinha alguma festinha da escola, queria estar naquela turma, queria estar lá pegando um outro menino, saíam em bando, 3, 4, 10, querendo bater num que fugia, entendeu? Eles queriam estar no meio. Então, eles por si só estavam sendo segurados porque estavam com a nossa turma. Quando chegou uma turma diferente, mais que ofereciam coisas melhores, porque as meninas andavam com aqueles meninos, as meninas gostavam de estar no entorno com eles, porque elas meio, entendeu? Que era como é hoje, como tu vê as marmiteiras que eles falam, né? Mulher disso, mulher daquilo, que na garupa de moto com os caras e tal. Naquela época tinha isso também. Então, como aquele tipo de menino atraía um tipo de menina, e não era nós era sem graça, a gente não usava roupa legal, a gente usava o uniforme da escola, calça azul marinho e camisa branca lisa, que a gente usava. A gente usava pônei, a gente usava traion, a gente usava lecheval, a gente usava o quichute, não tinha nada de atrativo em nós. A gente usava uma mochilinha básica barata, quando não era uma mochila do governo do estado. Então, entendeu? A gente não tinha nada de legal, ia para casa a pé, ou ia para casa com uma bicicletinha simples, enquanto eles andavam de calça larga, andavam com boné do Chicago Bulls. Então a gente é de uma época que tinha que andar às vezes com aquele boné com uma cordinha, quem é noventista ou oitentista deve lembrar. Tinha os bonés da NBA de 8 linhas, que era a aba para dizer que era o original, pininho de ferro. A gente comprava, às vezes ganhava e ficava em casa, não ia para a escola, que na escola eles iam te roubar. E se tu fosse reclamar e falar com a diretora, falar com a tua mãe, entregar, enfim, reclamar, aí que tu apanhava mesmo, como tu é um X9, entendeu? Aí a gente tinha que usar aqueles bonés com aquelas cordinhas, que a cordinha vinha por dentro da camiseta e saía no braço.
não sei o quê. Então tinha muita má influência aquele negócio, porque a gente mesmo era correto mesmo, né? Medroso, quieto, Nutella, não era santinho, não era o coroinha, mas não era para aquilo lá também, entendeu? E aí isso tinha muita influência. E aí tu pega, tipo, vamos pegar o meu filho, o Heitor, que é um menino bom, mas é um menino que tem personalidade. E aí eu boto na escola, do bairro que volta e meio, eu falo pra ele, cara, vou te colocar na escola tal, se tu não melhorar, porque vai vir umas notas baixas, agora é trimestral, ficou em trimestral, aí agora quer uma semana para eu estar com mais de boa, tem umas provas que eu vou ter que estudar com ele, aí, porra, eu vou ter que estudar contigo domingo, Heitor, agora hoje tu tem basquete, ó, bacana, que o Heitor estuda em escola particular, hoje tu tem basquete, acabou de chegar o uniforme, deixa eu mostrar pra vocês que eu não tô mentindo, peraí. Deixa eu botar aqui pra facilitar. Assim, pô, Heitor, hoje que chegou teus uniformes, que ele faz basquete na segunda-feira à tarde, na atividade extracurricular. Pô, chegou teu uniforme, a escola tem parceria com a NBA, ó. Pô, chegou a camiseta que ele faz toda segunda-feira, ó, o nome dele aqui e tal, o calçãozinho. Pô, chegou, paguei uma grana por isso, aí hoje tu não vai poder fazer porque tu tá fazendo, hoje tu vai ter agora à tarde, tu vai ter prova trimestral que uma delas ficou abaixo da média e para ficar na média tem que fazer. E na segunda-feira também, pelo que eu já vi ali, vai ter uma outra prova que ele ficou também, vai cair na segunda-feira que ele não vai poder fazer basquete de novo. Então as duas primeiras aulas de basquete ele não vai fazer. Aí volta e meia, eu dou uma surtada com ele. Pô, se continuar assim, nota baixa, tá, vou te colocar numa escola pública, não sei o que tal, mas aí vem isso na cabeça. E ainda existe esse tipo de coisa. Quando eu era moleque, agora quando eu era moleque, agora há pouco tempo, quando eu fiz ano passado eu fiz 6 meses de Uber, vocês lembram? Eu fazia do Sabala Drivercast, fazia os quadros, e entrevistava o pessoal que vinha de fora. E eu entregava algumas professores, buscava professores, ou levava até alguns adolescentes já nessas escolas de alguns bairros de quebrada aqui da cidade. Puta, eu chegava na frente lá para entregar e tinha uma molecada meio estranha ali na frente, com a roda mal encarada, aqueles meninos que parecem que têm raiva no coração, tão raivoso com alguma coisa, e tava fumando cigarro na frente, as meninas em volta, e aí tu pensa, cara, realmente ainda existe esse tipo de influência, né? E se pega um menino que tem a personalidade um pouco mais forte, um menino que às vezes, né, entendeu? E tu bota numa escola, tu bota num bairro, tu bota numa convivência, ou tu te muda para um bairro melhor, para um bairro tranquilo, uma cidade mais tranquila, uma região do país mais tranquila, tu não é nem a questão de tu querer, eu vou ficar rico aqui, agora aqui vai acontecer, não. Simplesmente, ou então assim, eu vou botar o meu filho na escola particular pensando em vestibular, pensando em faculdade, que vai ser isso ou aquilo, não é nem pensando nisso. O Heitor eu não vou nem exigir, a gente nem exige se for da vontade dele fazer uma faculdade lá na frente, que agora ele não tem cabeça, tem 12 anos, é uma criança praticamente, né? Tá, e adolescentando, agora pré-adolescente, né? Ele não pensa ainda em faculdade, que vai fazer, mas se lá na frente ele pensar em não querer fazer, querer empreender ou querer fazer outra coisa, vai. Na verdade, o investimento ali não é só. A escola, às vezes, ela puxa muito, principalmente ali no ensino médio, eles carregam muito na matéria, pensando em vestibular, pensando em USP, pensando em UFES, que é a nossa aqui, pensando em Unicamp, pensando em UFRJ, UFMG, sabe? E aí eles fazem um outdoor bem grande, com os rostos dos alunos, né? Pela cidade espalhado em época de matrícula, né? Olha, esses são os aprovados das melhores universidades, até do exterior foram aprovados, tal, para vender mais, vender mensalidade. A escola usa isso, então ela pesa muito no conteúdo, ela carrega muito no conteúdo, geralmente pensando em vender as vagas, né? Se vender, porque às vezes nem todo mundo tá com aquela cabeça, então assim, não, meu filho vai ser um doutor. Não, ele está aqui porque princípios, bons colegas, bons alunos, famílias mais estruturadas, e, consequentemente, vai ser uma pessoa melhor, tende, né, a chance de a gente diminui. Não anula a possibilidade de se meter com coisa ruim, mas a gente sabe que diminui bastante, né? Então, esse é um dos motivos. Mas tem gente que fala, não, eu vi nos comentários ali, eu prefiro colocar meu filho num bairro de trabalhadores do que num bairro de playboy que mata cachorro lá em Igual de Florianópolis, como se também quem tivesse condição também não é trabalhador, não é porque é rico, não é trabalhador, né? Da mesma forma que nem todo mundo que mora também em bairro de quebrado significa que é bandido, que é criminal, entendeu? Tem muita gente trabalhador dos dois lados, mas se tu tiver a condição, se puder escolher, tu vai. Pretendo futuramente, quem sabe, morar mais próximo do centro, porque eu tô a 15 minutos do centro de carro, mas para Tubarão a nossa realidade aqui é ainda mais afastada, e agora começa a atividade extracurricular do Heitor, a Isabel daqui a pouco já está vindo também com outras coisas, tal, e a gente está trabalhando e nem sempre está em casa. Eu estou em casa por conta que eu trabalho com entrega, hora eu tô, hora eu não tô, mas a gente volta a estar sempre na correria também. Então a gente quer ir para perto da escola a ponto de o Heitor conseguir ir de bicicleta, resolver alguma coisa, fazer um estudo, ir na casa de um amigo, ou pegar uma dessas motinhas elétricas daqui a pouco, lá quando ele estiver com seus 16, 15,
um patinete elétrico, tal, para ele não ficar dependente de nós. Então a gente tem esse pensamento, volta e meia. Mas não pelo bairro de aqui, porque aqui é um bairro bem tranquilo, bem bom, assim. Mas sim, tem bairros na cidade, sim, que é um pouco mais complicado. E se eu morasse num desses bairros, realmente eu teria mais pressa, eu teria mais urgência, mais prioridade nisso. Aqui não, estou bem tranquilo, a gente não está nem pensando em sair agora, é só um pensamento. Tanto é que a gente vai aumentar a casa esse ano aqui, a gente vai reformar a casa, vai ampliar minha casa aqui para aumentar ela. Entendeu? A hora que sair, que Deus disser, não, apareceu uma casa para vocês no local bom, tal, a gente vai, mas não tá nada decidido, não tem data nenhuma, porque o bairro é um bairro muito bom, é um bairro muito tranquilo, é um bairro muito familiar, é um bairro bem arborizado, quase uma área rural que eu moro aqui, praticamente, mas estou 15 minutos do centro, né? Então a gente pensa, mas a questão, sim, de bairro me preocupa bastante, sim. Se eu morasse em alguns bairros desses que eu frequentei, em alguns casos de Uber fazendo entrega e levando o pessoal, e realmente tu vê que tem ali uns maus elementos, tem um negócio, quando tu vai ouvir às vezes um rádio, né, ali o bloco da notícia, onde tem o bloco, o que foi preso, o que foi atingido, onde é que a polícia foi, sabe aqueles bairros que vai aqui, esse tipo agora que o Renan Santos foi lá em Criciúma, que viralizou, ele foi ali num bairro Pinheirinha, onde tem um trilho, que não sei o que e tal. Tem uns bairrozinhos mais zoados mesmo, né? Se tu mora num bairro desse e tu tiver condição de trabalhar, prioriza sair de lá. Então, para mim, sim, é uma prioridade. Então, eu preferia 1000 vezes morar na casa, ser o pobrinho mesmo, aquele pobrinho do bairro bom, bairro tranquilo, do que ser o bambambam lá, o ricão do bairro quebrada, sabe? Então, a minha escolha seria essa. Não sei a opinião de vocês, fico à vontade. Foi uma discussão até bem muito viralizada lá, mais de 2.000 comentários, cada um defendendo. Mas o que predominava ainda era assim, gente. A gente sabe que tem muita exceção, acontece, né? Ter dinheiro não anula o caráter, pelo contrário, às vezes mostra, né? Às vezes o que te segura é a pobreza, mas o normal realmente em bairro complicado é ser o ciclo o ciclo da bagunça, né? O ciclo da miséria, e miséria que eu falo é essa miséria aqui que reflete, querendo ou não, na miséria no teu redor, né? Uma coisa está vinculada à outra, né? Mas eu queria a opinião de vocês aí, comente para mim, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, uma boa segunda-feira, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se puder deixar um hype, se puder comentar, se puder deixar um like para mim, vai me ajudar demais, estamos na campanha aqui dos 80 mil, faltam aí uns 2.000, se tu puder, não for inscrito do canal, caiu de paraquedas e puder se inscrever, tem vídeo todo dia, valeu!